O tema de hoje do autoconhecimento é essência, o estado original do ser. Esse é o tema central no autoconhecimento, é o principal propósito que a gente tem de buscar nos conhecer. É conhecer a nossa essência, conhecer quem a gente é de verdade, né? O nosso estado original. Por que conhecer esse estado original? Porque a gente sabe que nós hoje, atualmente, nós manifestamos mais características que absorvemos ou foram influenciados pelos outros à nossa volta. Pai, mãe, amigos, televisão, mídia, cultura, sociedade, ou seja, nós temos uma tonelada de influências externas que vão entrar em nossa mente, em nossas emoções e vão fazer com que a gente atue e se adapte ao meio onde que a gente está vivendo. Então, de certa forma, a gente acaba construindo essa identidade, construindo uma personalidade. E antes de construir essa personalidade, nós estávamos em um estado, que é o nosso estado original, que é o estado natural. Então, dentro do autoconhecimento, nós que estamos buscando nos conhecer, a gente tem essa tarefa em conhecer a gente em nosso estado natural, em nosso estado original. Conhecer o que realmente é inato da gente, o que não é inato, o que nós absorvemos como esponja ou que agregaram em nós, seja de um relacionamento que não deu certo, seja de um familiar, dentro de uma família disfuncional, seja em qualquer outra situação, observar o que realmente vem da gente e o que realmente não vem da gente. Identificar também o que vem da gente e que a gente não expressa por querer usar aquela máscara que comentamos no início, nos outros encontros, e o que vem da gente que realmente a gente deveria expressar e que por algum motivo, alguma razão, a gente acaba nos limitando. O que acontece? Se a gente lembrar de quando nós estávamos em estado de essência, se você se recordar do momento que estavam em estado de essência, vai ver que os sentimentos que você possuía naquela época são bem menos, nesse termo de pior, do que os que atualmente nós manifestamos, né? Claro, no decorrer do nosso crescimento, a gente vai absorvendo várias experiências, vamos passando por várias experiências boas ou não tão boas que acabam fazendo a gente desenvolver transtornos, né? Só que em termos de essência, elas estavam menos afloradas. O que nós vamos fazer ao buscar essa essência interna é selecionar quais são as características que nós queremos cultivar em nós e características que nós não queremos cultivar em nós. Quando se trata em estado mental, a gente percebe com um estudo mais profundo que as nossas características elas vão sendo moldadas muito antes da gente abrir os olhos aqui no mundo físico, né? Já na gestação, já estamos absorvendo características vindo da mãe, vindo do pai, tudo que vai sendo passado e entrando pelos nossos sentidos, vão se armazenando lá. Então essas tendências elas podem se aflorar ou não. Mas enquanto a gente não tem todas essas respostas do processo de gestação até o momento atual, a gente vai trabalhar com as ferramentas que nós possuímos, que é aquilo que nós vamos recordando. Vários exercícios que a gente faz de meditação, que vai levando a gente a esses processos internos mais profundos, vai ajudando na remoção desses estados. Então, na memória celular está impregnada várias características, pode ser boas, não tão boas, que influencia hoje na gente. Às vezes uma pessoa ela tem um padrão de comportamento e esse padrão de comportamento se repete tanto na vida dessa pessoa que é algo que está lá enraizado lá na sua memória celular e que ela precisa trabalhar. Entende? Então, às vezes são questões que a gente tem que ir trabalhando durante um certo tempo. Elas não são eliminadas de um tempo para outro. São algumas características que a gente tem. Mas aí tem que fazer um estudo para ver se não é consequência de uma vivência, né, já na infância, no próprio ambiente familiar ou no ambiente onde a criança ela frequentava, ou se realmente já nasceu com ela aqueles pensamentos. Porque nós somos, por exemplo, um pai e uma mãe, ela pode pegar o filho e deixar o filho de frente para a televisão.
E aí na televisão ela vai absorver todo tipo de informação. Pode ser informações boas, informações não tão boas. E aquilo ali vai entrando de certa forma, tanto dentro da gente, que vai fazer com que a pessoa acredite que é dela. Só que faz parte de uma fantasia que está vindo ali da televisão, né? Por isso que um estudo mais profundo, mais minucioso, é que vai fazer a gente identificar realmente o que é e o que não é. A Ivanice fez. Já trazemos desde gestação, a rejeição ao amor. Então, são algumas características que já vão influenciando em nossa estrutura biológica, né? Isso são estudos que estão sendo feitos agora, por esses anos, né? Mostrando a influência, por exemplo, do som enquanto a mulher ela está grávida. A influência que tem a conversa da mãe com o próprio feto, mesmo ele estando em processo de gestação. Então tudo isso colabora para a gente ter uma essência mais expressa, né? Expressar mais a nossa essência ou desenvolver menos transtornos do que como é comum a gente manifestar. Então essas atitudes que se repetem, a gente tem que estar analisando, tem que estar observando. Então hoje a gente discute muito os conceitos de felicidades, né? Porque algumas pessoas elas esquecem do seu estado de essência. Uma dificuldade que a gente tem é recordar como é que a gente era, como é que a gente reagia em algumas questões. Então às vezes algo bem simples poderia nos fazer rir, nos fazer alegres. E hoje em dia não, a nossa felicidade ela está baseada em alcançar várias outras coisas que a gente não tem. A gente acredita que para a gente conseguir estar bem, estar feliz, temos que consumir, temos que comprar, temos que ter. E esquece de ver essas questões externas como simplesmente complementos ou consequências de algo que já está dentro da gente. Então quando a gente tem essa conquista de estar bem com a nossa essência, independente das circunstâncias externas, o que vem de externo para agregar se torna simplesmente complemento. A gente não fica só vivendo em função daquele complemento. E sim a gente descobre que internamente já estamos estabelecidos o suficiente, né? E que o que vier de fora será acréscimos para o nosso crescimento, para melhorar o nosso bem-estar que a gente já tem. Então esse daí que é o propósito. Se a gente estivesse quando adultos em nosso estado natural de expressão de ser, não seríamos tão rancorosos, tão orgulhosos, tão egoístas, não sentiríamos vergonha de expressar com liberdade nossos sentimentos pelo próximo, viveríamos em total harmonia, interna e consequentemente externa. Esse daí seria o propósito da gente, seria a gente começar a voltar ao nosso estado de expressão do ser, conhecer o que realmente faz ou não faz parte da nossa estrutura interna em questão de essência. O que será que vem da nossa essência e o que será que não vem da nossa essência? Porque dessa forma a gente poderia trabalhar melhor as outras questões, né? A gente poderia estar trabalhando em função de permanecer em nosso estado de ser e transformar o que não vem do estado de ser. Mas a gente sabe que o meio ambiente ele não se adapta a nós. Ele vai sempre nos obrigar a adaptar a ele. Se a gente manter o medo de sermos rejeitados pelo grupo, manter a ideia de sempre ter um status pessoal mais elevado, de se a gente viver preocupado em ter que ter muita grana para nos sustentar, muito conforto, muita segurança e nos condicionando a uma vida mecânica por causa do materialismo, a gente vai acabar se distanciando de nos afastar da gente, né? E perder essa interação com a nossa essência, com o nosso ser interno, que o objetivo seria a gente cuidar desse ser interno que a gente tem. Então a gente acaba expressando mais as nossas debilidades do que as nossas qualidades. Quando a gente busca um cultivo da nossa essência, do nosso ser interno, naturalmente a gente vai expressar mais características positivas, porque os nossos valores eles vão sendo invertidos. Quando a gente está dentro da sociedade, a gente acredita que tem que ter o que a sociedade diz que é bom. Temos que nos enquadrar naquilo que a sociedade fala que é o ideal, que é o correto. Então a gente vai perdendo a nossa naturalidade, vai perdendo a nossa essência, né? Porque a gente acredita que temos que adaptar aquele meio. Todo o desequilíbrio que a gente manifesta hoje, certamente eles não nasceram conosco. Desenvolvemos nas experiências que tivemos na vida, de acordo com nossas escolhas e direcionamentos sem consciência.
Tudo que nós manifestamos hoje em relacionamentos, em família, em trabalho, eles são manifestações das experiências que a gente vai passando. Vide aquela observação que a gente fez no início, que algumas pessoas elas vão nascendo com características já genéticas, né? São hereditárias, vão sendo passadas, vão sendo desenvolvidas. Mas devemos estar em análise isso. O que realmente vem de lá, de uma gestação, ou vem biologicamente falando, ou o que foi que a gente foi desenvolvendo de acordo com as nossas experiências. E começando a trabalhar pelo que foi desenvolvido pelas experiências. Então, naturalmente, a nossa consciência ela vai despertando para a gente compreender o que vem depois, o que vem antes das experiências, que seria, né, o que está inato em questão de biológico, isso nos formou materializado lá. Voltar à essência é um processo extraordinariamente delicado, porque exige que estejamos desestruturando tudo que fomos obrigados a interpretar durante muito tempo, como certo, como correto de agir, como errado. Agora a gente vai modificar conceitos que foram moldados e enraizados em nós. O importante é tomar consciência e entender que, analisando como estamos e descobrir quem somos em essência, nos tornaremos seres autênticos e essenciais como realmente somos. Então, é uma revisão de vida, né, que a gente vai estar fazendo. Essa questão de voltar à essência e entender a nossa essência é estar o tempo inteiro fazendo uma revisão da nossa vida. É claro, mais despertos, que agora a gente tem mais ferramentas, mais conhecimentos e mais maturidade para entender o que aconteceu no passado. O ideal é não buscar no passado culpados ou responsáveis pelas nossas debilidades que a gente foi desenvolvendo. O ideal é a gente mesmo estar entendendo isso dentro de nós e não estar transmitindo mais para frente, né? É não estar repassando atitudes e características que já foram transformadas. Conhecendo-se bem, somos capazes de identificar e dominar